que um visto de residência para morar em Portugal pode ser negado? Se você está planejando mudar para Portugal, com certeza você deve ter considerado essa informação. Justamente porque o maior receio de qualquer pessoa que protocola um pedido de visto é: será que meu visto vai ser aprovado? Será que ele pode ser negado? Então eu venho aqui te esclarecer para que você possa ficar mais tranquilo com relação a esse assunto. Eu me chamo Yara Becker-Zucco, sou advogada no Brasil e em Portugal e vim explicar para você exatamente quais são as situações que o seu visto pode ser negado. Primeiro ponto que eu preciso esclarecer: esse vídeo é destinado para pessoas da comunidade de língua portuguesa, ou seja, pessoas que façam parte de países que falem a língua portuguesa, como no caso dos brasileiros. Outras nacionalidades não estão dentro do que vou falar neste vídeo, ok? Bem, então vamos lá ao assunto. Quando que um visto pode ser negado para uma pessoa da CPLP? Somente em 4 situações. E eu vim falar para você sobre cada uma delas e como resolver. Primeira situação que o seu visto pode ser negado e que é uma situação bem óbvia: não cumprir os requisitos de solicitação do seu visto. Por exemplo, digamos que você está pedindo um visto de estudo, mas não está matriculado em um curso para frequentar aqui em Portugal. Ou que o seu curso seja online, ou que o seu curso não tenha a duração necessária ou não seja reconhecido. Então você não está cumprindo os requisitos para solicitar aquele visto. Outro exemplo, digamos que você está pedindo visto de trabalho, não de procura, mas o de trabalho em si, e não está apresentando a promessa ou contrato de trabalho. Ou você está solicitando um visto de rendimentos ou de aposentado e não está apresentando um rendimento que tenha, pelo menos na conversão simples, o valor correspondente a um ordenado mínimo de Portugal. Então você não está cumprindo os requisitos necessários para aplicar para aquele visto. Então o seu visto pode ser negado porque você não cumpre o que a lei determina. Segunda razão que o seu visto pode ser negado: estar inscrito em um sistema de cadastro compartilhado entre a União Europeia e o Espaço Schengen para proibir a entrada e a permanência nos países do Espaço Schengen ou União Europeia. Digamos que você foi para a Espanha e lá você ficou ilegal. Nessa sua permanência ilegal, você recebeu uma expulsão do país com proibição de retorno e permanência na Espanha e nos países que fazem parte do Espaço Schengen. Se ocorreu isso, você não pode retornar nem mesmo para Portugal durante todo aquele período determinado na carta de expulsão. É muito importante esclarecer que situações de expulsão são formais, ou seja, são escritas. Então não pode você ser expulso ou proibido de voltar para um país sem que exista uma carta de expulsão onde você até mesmo assine o conhecimento daquele teor. Então, se simplesmente algum agente de alguma imigração falou para você que você está proibido de retornar e nem mesmo te deu um papel escrito para isso, saiba que provavelmente não deve ser verdade, mas vale a pena, claro, investigar essa informação. Então, caso você tenha permanecido algum período ilegal em algum país da União Europeia ou do Espaço Schengen, tendo levado essa carta de expulsão com proibição de retorno e permanência, então não é só ser expulso, tem que ter essa proibição também, tá? Porque pode existir uma expulsão onde você não seja proibido de retornar, tá? Então é muito importante que você verifique essa informação. Se eventualmente você estiver inscrito e estiver no prazo de expulsão, você não pode pedir o visto, porque o visto vai ser negado. Tem que esperar o prazo correr para depois que tiver passado essa proibição você poder solicitar o visto. Terceira razão que pode levar o seu visto a ser negado: quando se trata de um menor de 18 anos solicitando um visto, é obrigatório que os pais autorizem esse visto. Existe até uma carta onde os pais devem assinar, dizendo que eles aceitam e permitem que o filho possa obter esse visto e morar em Portugal. Por isso, se essa criança, esse adolescente solicitar esse visto sem autorização, essa é uma razão que pode fazer o visto dele ser negado. Então é muito importante que não se esqueça de colocar a autorização dos pais na solicitação de um visto para menor de 18 anos. E por fim, a última razão que pode levar o seu visto a ser negado é você estar solicitando um visto do qual você não tem aquele fim daquele visto. Como assim, Mayara? Não entendi. Pense comigo, digamos que você está solicitando um visto de estudo, mas você não tem intenção de estudar, você tem intenção apenas de mudar para Portugal e aqui procurar um trabalho. Você está solicitando o visto errado, porque o visto de estudo serve realmente para estudar. Você pode trabalhar, mas o principal foco
é o estudo. Então, se o agente, na hora de analisar o seu processo, entender que a sua intenção não é aquela que você está apresentando, você não deveria ter o visto. Então, o visto ele pode ser negado por esta razão, mas deve ser muito bem fundamentado. Não só simplesmente, eu acredito que você pode estar vindo com outra intenção. Lembrando sempre que qualquer visto, antes de ser negado, o consulado tem a obrigação de ter a audiência prévia. O que é isso? É basicamente um momento para dizer para você que eles têm a intenção de negar o seu visto e você tem 10 dias úteis para tentar convencê-los do contrário. Então, digamos que o agente pegou o seu processo ali de visto de estudo e falou: eu acho que você não tem intenção de estudar, então eu pretendo negar o seu processo porque eu acho que você não tem essa intenção. Você tem 10 dias úteis para me dizer que eu estou errado. Então você vai ter 10 dias úteis para provar para o agente consular que você tem sim realmente a intenção de estudar, se essa for a verdade, obviamente, e aí ele vai reanalisar a decisão dele e vai decidir finalmente se ele vai negar ou conceder o visto. Essa negativa cabe recurso, tá? Mas é muito importante lembrar que nenhum visto pode ser negado sem que antes você tenha sim a palavra para defender o seu direito. Se eventualmente o seu visto for negado sem cumprir esse procedimento, você tem direito de exigir isso. Então não fique calado e vá atrás dos seus direitos, viu? Sendo assim, se você não está enquadrado em nenhuma dessas 4 possibilidades de negativa de pedido de visto, você deve ter sim o seu visto aprovado. A lei deixa muito claro que nenhum pedido de visto para pessoas da comunidade de língua portuguesa pode ser negado sem que se enquadre nessas situações. Então, se o seu visto for negado sem se enquadrar em uma dessas situações, você deve sim recorrer, porque certamente a decisão vai ser revertida, viu? Se você achou interessante esse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais, porque eu sempre posto conteúdo de grande qualidade e muita atualização interessante, viu? Um grande beijo!